Beleza, chat? Vamos para essa reação aí. A não magia de platinar jogos. A não magia de platinar jogos. Chat, esse negócio do sub aí tá errado, beleza? Esse negócio do sub aí, eu já tenho alguns subs já, só que eu preciso mudar isso aí para fazer a contagem. E lembrando que as minhas reações são em lives, lá na roxinha, beleza? Bora lá pro vídeo. Esse é meu primeiro vídeo solo do ano. Eu acho que não tem nada melhor do que você fazer um vídeo discordando do que você mesmo disse há 2 anos atrás. Se você é raiz aqui no Reboot, você deve lembrar do nosso primeiro vídeo que Isso aí é normal, meu querido, isso aí é normal. estourou aqui. A magia de platinar jogos. Eu tinha recém comprado o meu PS5 depois de ficar 6 anos no PC, antes disso era PS2, PS3, enfim. E basicamente eu conto todo o prazer que eu tinha em platinar jogo. Como tudo isso de ir atrás de troféu fazia você aproveitar mais o jogo, fazer valer o seu Mano, eu nunca platinei nenhum jogo. Vou ser sincero pra vocês, nunca platinei. Eu não vou ficar mentindo pra gerar hype. Eu nunca platinei nenhum jogo. E, sinceramente, nem tenho vontade. investimento. Vai lá assistir, senão eu vou resumir o vídeo inteiro aqui. Enfim, hoje, 1 ano e alguns meses depois, eu comecei a pensar diferente. Aí um conselho pra vida também, não se sinta mal por você discordar de coisas que você dizia 1 ano atrás. A gente tá sempre em evolução e a gente amadurece, muda a forma como a gente vê as coisas. Não necessariamente ruim, mas você não precisa ficar defendendo um argumento seu pro Isso aí resto não é da jogo, vida. não, Tipo, não tem Astrobot. nada demais você discordar disso no futuro. Então, pra ser o mais tóxico possível, eu tô aqui com o meu roteiro, com os tópicos que eu fiz lá no vídeo das platinas, e eu vou contra-argumentar. Mas eu acho que uma das principais coisas que me fizeram largar o mundo das platinas é o tal do tempo. Eu sempre trabalhei como editor de vídeo, pra quem não sabe, e quando o Reboot começou a ser algo mais sério, ele começou a ocupar muito do meu tempo, então eu basicamente tenho 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos, 2! E ano passado eu joguei pouquíssimo, tanto pela falta de tempo quanto pela vontade de jogar que ficou muito menor. Existem vários Eu acho que isso aí é. Mesmo até quando você joga pra zerar. Essa que se você é uma criança, sério, se você é uma criança que tá assistindo esse vídeo, um adolescente que apenas estuda, aproveita, cara. Aproveita. Porque depois que você fazer 18 anos, chat, esquece. Você não vai ter tempo para ser criança, não. Depois que você se tornar adulto, você não tem tempo para voltar a ser criança, não, entendeu? Para você fazer isso aí, você vai ter que se abdicar de muitas coisas e, tipo, dependendo, vamos supor, se você já for pai, já morar sozinho, talvez você não vai poder abdicar disso, entendeu? Igual eu tô aqui tentando aí, em 2025, tentando crescer, que é muito difícil, porque tem gente que já vem anos já nesse ramo, mas eu tive que abdicar de algumas coisas por causa disso aqui, entendeu? Mas eu creio que vai dar certo. E é isso. Então, se você é criança, aproveita, cara. Aproveita, zera jogos, brinca na rua, diverte, mano, na moral mesmo. sites pra você catalogar os seus jogos. Eu uso tanto o Backlog quanto o How Long to Beat. E eu sempre cataloguei quando eu zerava um jogo. Eu acho legal pra guardar. E olha a quantidade de jogos que eu joguei de 2020 até 2022 e o tanto de jogos que eu zerei em 2023. Videogame Caraca. é um hobby que custa muito tempo. Você só terminar um jogo hoje em dia já custa mais de 20 horas, alguns 50, outros 100 pra cima. Então, imagina pra Exatamente. platinar. E por mais que eu discorde do meu vídeo original, eu discordo de comentários contra que teve nesse vídeo falando que platinar é coisa de desempregado. E não é, é só algo que alguns players colocam como prioridade, que era o meu caso. Mas não dá pra mentir que platinar um jogo vai custar o dobro, o triplo do tempo pra você parar de jogar aquele jogo. E às vezes vale a pena, às vezes não. Vamos pro primeiro ponto no vídeo das platinas. Colecionável pode ser mais que um simples item. O que eu tinha dito sobre esse tópico era que eu gostava muito de buscar colecionáveis porque o jogo me fazia ir pra lugares de áreas do jogo que a gente não iria na missão principal. Como algumas áreas dos jogos da Rockstar que são desenhadas a dedo, alguns lugares de Death Stranding. E sim, nisso eu concordo, é um bom motivo pra você ir em lugares que você não iria. Porém, na maioria dos casos, colecionável é só uma forma preguiçosa de te fazer ficar preso dentro do jogo. No próprio vídeo eu cito o Assassin's Creed Valhalla, que tem colecionáveis que parecem que vão dar alguma resposta sobre os itens dos druidas que você destrói, e quando você pega todos não acontece absolutamente nada. E aí no futuro Isso aí que é osso, mano. Eu tava tentando zerar o. Ó, platinar o Ghost of Tsushima. Eu desisti, ué. Tinha situações lá que. Missões que você ia fazer.
você conseguiu alguns troféus que não fazia sentido, não acontecia nada, tipo, era a mesma jogabilidade, óbvio, né, do jogo, só que era genérico, entendeu? Não acontecia nada, não tinha nada surpreendente, tipo assim, aí minha sensação é que, pô, eu tô fazendo isso aqui apenas pra me ficar mais dentro do jogo. Tipo, eles fizeram isso aí, só se caso assim, você gostou do jogo, então vou fazer isso aqui pra você se manter mais dentro do jogo, jogar mais tempo. Só que não, pô, quero ver coisas diferentes, pô, pra conquistar os troféus aí. Futuro surge uma DLC dos druidas que você fala, caralho, agora eu vou ter resposta de todos esses colecionáveis que eu achei no mapa. E aí você tem que destruir mais centenas e não acontece nada de novo. Os jogos da Ubisoft, em sua maioria, têm colecionáveis bem inúteis. Inclusive, um elogio que eu fiz ao Assassin's Creed Mirage é que os colecionáveis, pelo menos, te entregavam curiosidades de locais históricos da época. Onde aí sim eu me interessava pra pegar eles, porque eu ia aprender algo novo sempre. Tem os colecionáveis do Alan Wake 2, que são páginas de coisas que o próprio Alan escreve pra sair do Dark Place, como se fosse até um spoiler do que vai acontecer, ou às vezes algo que já aconteceu. Mas são exceções. Na maioria dos jogos, como Forspoken, que é um mapa extremamente gigante e a junção de todos os troféus são praticamente limpar o mapa, onde são colecionáveis repetitivos e relevantes. Então, é o tipo de coisa que Chato, repetitivo. você mesmo que trabalha 8 horas por dia, que ainda tem faculdade depois do trampo e chega em casa tipo 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, e aí você chega em casa e você abre o game e vê que a lista de platina se resume a ficar pegando colecionáveis inúteis. Tipo, não dá, né? Assim, dá. Lá ele. Mas quando o tempo é escasso, a gente precisa escolher bem o nosso tempo. E eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso de Lá ele é universal, né? tempo em jogos, então É, talvez gringo vocês fala. vão me ver repetindo muita coisa que eu vá falar nesse vídeo. Mas vamos pro próximo. Conteúdo não obrigatório. Engraçado que nessa época eu não sabia nem escrever tópico na porra da edição. Aqui, resumindo, eu falo tipos de conteúdos extras dentro do jogo que não são obrigatórios se você só focar na campanha. E aí, por causa do troféu, você ir lá fazer. O próprio Control é um jogo que deve ser muito divertido de platinar, porque tem muitas áreas escondidas naquele prédio que você não passa pela história principal. Eu também dou exemplo de Assassin's Creed 3, que era um jogo que eu nem curtia tanto, mas a experiência do conteúdo extra da platina me fez gostar muito dele. E, nesse caso, o Pão de Mel do passado tá certo. O conteúdo extra nunca é algo negativo se ele é bem feito. E aí, jogos como Control e Assassin's Creed 3 são um bom exemplo disso. É que a gente não precisa platinar um jogo pra fazer o conteúdo extra dele, né? Um conteúdo extra é um bônus Aí é o pra Ghost of experiência ser Tsushima. melhor durante a platina, mas a gente pode ter troféus em que tem esse Jogo bom, tá? Ghost of Tsushima é bom. Só que eu te falei, pra platinar não compensa. E é um jogo também. E eu sou assim, chat. Eu zerei um jogo. Esquece, mano. Pra me voltar a jogar aquele jogo ali, tem que ter um propósito bem grande, tá? conteúdos extras de missões secundárias muito bons. Por isso que, na minha opinião, não vale a pena você pagar 500 conto num jogo, 300 conto, até 200 e pouco num jogo. Porque você compra, zera e acabou. Você não abre mais. E eu, pelo menos, sou assim. E ter troféu que a gente vai se irritar ou perder muito tempo, colecionáveis, enfim. Porque eu comentei de jogos que a minha experiência com o jogo melhorou platinando, mas eu não falei da que piorou. Por exemplo, um jogo que eu sempre falo com muito carinho aqui, Final Fantasy XV. Eu fiz 100% dele na Steam. E na Steam não é tipo PlayStation, eu não sei se no Xbox é assim também, mas na PlayStation é dividido entre a campanha base dos troféus, as DLCs ou expansões, enfim. Você consegue platinar o jogo só fazendo a modo campanha dele. Na Steam, se você quer platinar o jogo, você tem que fazer todos os troféus, os de DLC, os de online, e é aí que acontece a desgraça. Ou você faz tudo, ou você não pega a medalhazinha de platina. Ou seja, eu tive que fazer os troféus do modo online, que nem existe mais, os servers estão fechados, tudo sozinho. E eu tive o grande prazer de deixar por último. Eu tinha feito todos os troféus da história, me diverti pra caralho, o conteúdo extra de Final Fantasy XV é excepcional. Foi uma experiência muito foda fazer tudo desse jogo, porque ele é muito recheado de conteúdo, diferente do 16, que ele é muito escasso. Só que o fato de eu ter deixado o online por último, eu terminei o 100% desse jogo completamente frustrado e puto. E o que era pra eu ter terminado 100% feliz por ter platinado um jogo que eu amei, que eu quero guardar pro resto da vida, se tornou algo frustrante. Finalizou com raiva porque eu quis fazer todos os troféus. A minha experiência final foi definida por causa de troféu. E se eu tiver... Por isso que às vezes não vale a pena. Às vezes a satisfação tá mais no você zerar ali normal do que você, tipo, querer platinar. Talvez pode se tornar algo cansativo, tanto mentalmente ali como no dia a dia, tá ligado?
Pra mim, chat, eu comecei a jogar um jogo, tô jogando. Eu tô vendo que eu tô jogando um jogo que eu não tô gostando, já tô jogando forçado, entende? Não é aquela sensação gostosa que você chega e acorda pensando, não, 2 horas eu vou jogar esse jogo, 9 horas na hora que eu tiver tempo, entendeu? Se eu não for pra gerar essa experiência, essa expectativa em mim, eu nem continuo. Eu paro mesmo. Tivesse cagado pra platina e só ter feito 100% do modo campanha, eu seria muito mais feliz. E eu sei que é muito legal ver no perfil da minha Steam que eu fiz tudo daquele jogo e ele ficar bonitinho no meu perfil que eu platinei ele. Mas a que custo? É literalmente o meme do Thanos, a que custo? E o que lhe custou? Porra nenhuma! Se eu não me engano, Red Dead 2 foi igual. Eu amei fazer todos os troféus da campanha, isso em 2020 ou 2021. E quando eu fui pros troféus do online, eu não conseguia porque os servers eram uma merda. Eles ficavam caindo direto e eu desisti. E só em 2022, quando eles melhoraram, eu consegui platinar. E eu odeio modo online e jogos de história. E foi um farm desgraçado pra pegar level 50, então foi outro jogo que eu terminei exausto. Misturar, tipo, pra que isso, mano? Por que não deixa os troféus tudo no modo história, no modo campanha? Por que tem que jogar os troféus no modo online, mano? Pra quê, mano? Pra mim não faz sentido, chat. É a minha opinião. Pra mim não faz sentido. Se pra vocês fazem... Em vez de felizão e tal. Nossa, aí no GTA V que eu precisava pegar level 100 em vez de 50... Meu Deus do céu. Os outros dois pontos que eu comento no vídeo, que nem tem muito o que discordar, você discordar de um ponto desse não faz muito sentido, que é mais horas de gameplay, e você fazer valer o investimento dos jogos que estão muito caros. De você gastar uma grana no jogo e você fazer 100% dele faz você sentir que foi um dinheiro bem gasto, diferente de você só zerar a história e desinstalar. Mas eu também não comentei de coisas que vão completamente contra o argumento que eu dei. Se eu não me engano, tem um vídeo do Okashi que ele comenta sobre isso, onde chega em um ponto de querer platinar jogo que parece que virou trabalho. E a vida da platina, ela é maravilhosa quando você entra. É aquele sonzinho gostoso de troféu, é como se fosse o seu carregamento de dopamina toda vez que você pega um troféu pra continuar jogando. Aquele sentimento delicioso de completar tudo pra no fim vir um troféu de platina com um som de vitória. E esse troféu ficar bonitinho na sua ID, dando aquela sensação de realização, de que você comeu aquele jogo de cabo a rabo. É tudo muito maravilhoso e colorido. Mas aí de início você começa a platinar os jogos que você gosta, como uma pessoa inocente, e aí quando você pisca, você tá querendo jogar um jogo diferente, mas aí você pergunta pro seu amigo como é a lista de troféus antes de jogar, e aí depois você começa a ver guia de platina na internet antes mesmo de abrir o jogo, e aí depois você quer platinar todo o jogo que você abre só pra ficar bonitinho no seu perfil, e aí quando... É isso que eu tô falando. É igual Coca-Cola, vira um bagulho viciante, tá ligado? Mano, aí é viciante, mano. Você não vai jogar o jogo só pela experiência ali. É o que ele falou ali. Vai virar tipo um trampo, tá ligado? É como se fosse um trabalho pra você, tá ligado? Você não vai abrir o jogo e falar, vou jogar só pra, tá ligado? Zerar normal, não. Toda vez você vai querer platinar, toda vez. É uma dopamina, filho. Você virou um escravo Igual da platina tatuagem, e Coca-Cola. isso se torna um trabalho pra você. Você deixa de apreciar aquele jogo pacificamente, você começa a duvidar de qualquer ação que você tome dentro daquele jogo com medo de ter um troféu perdível. Você, em vez de curtir a história que tava te intrigando, você para pra limpar um mapa que tem 200 colecionáveis e quando você volta você nem lembra o que você tava fazendo. Você deixa de ver aquele momento como um momento de entretenimento e prazer e vira uma cobrança, como se fosse um trabalho. Você pensa, caralho, mano, eu zerei aquele jogo, a história é muito foda, eu queria até ir pro próximo, mas eu tenho que platinar ele ainda, e eu tenho que buscar 500 colecionáveis ainda pelo mapa, eu ainda tenho que fazer uma run de no damage, tipo... Tá entendendo? E isso vai te desgastando com o tempo e você para de ver jogos com tanta magia. E aí a magia de platinar jogos vai pro poço. Chegando num poço em que você deixa de jogar um jogo por causa dos troféus dele. E isso é horrível. E praticamente esse foi o primeiro ponto que me fez largar desse mundo. Parece que eu tô falando de droga, mas é quase isso. A gente vai ficando com um tempo mais seleto, igual eu falei no começo do vídeo, e se pergunta, pô, por que eu tô gastando o meu tempo assim? E teve uma época que eu queria muito jogar a franquia Kingdom Hearts, e eu adiei essa vontade porque meu amigo disse que os troféus são quase impossíveis, em vez de eu só curtir a história, tá ligado?
Tipo, pelo amor de Deus, mano, Kingdom Hearts é uma franquia que tem uma alma em que as pessoas levam com muito carinho. E eu deixar de querer ter essa experiência por causa de um ícone no meu perfil mostrando que eu fiz todos os troféus, não significa nada. E eu vou ter perdido a experiência que muitas pessoas tiveram jogando no PS2, ou até hoje em dia, mas sem se importar com troféus. E eu amo jogos, vocês veem em alguns vídeos desse canal em como eu falo com muito carinho deles. E tudo isso se transformar em preciso fazer X pra pegar um troféu, ou preciso fazer Y pra não perder outro. E aí eu termino o jogo e a minha experiência foi com base no tempo que eu perdi, que eu me estressei buscando um troféu. Tem gente que literal caga pra experiência, a história do jogo em si, e só se importa com a platina. Teve um cara, um youtuber que eu acompanhei. Eu gosto, chat. Eu gosto de entender a história. Eu gosto. O jogo que me fez, tipo, mesmo sendo legendado um jogo, tentar prestar atenção nas legendas, procurar entender a história, foi o Ragnarok. Quando eu tava zerando o Ragnarok, eu comecei a ler, comecei a entender aquela história toda do Kratos, do filho dele. Eu falei, caraca, realmente tem um sentido ali. Aí eu fui jogar Red Dead. Aí eu comecei a entender também. Aquilo ali me deu uma... Quando eu terminei o jogo, o Red Dead, eu fiquei com uma sensação de, tipo assim, de que vivia a história, entendeu? Que eu vivi o jogo ali em si. Não foi só, tipo assim, um boneco ali andando, dando tiro, fazendo isso e aquilo sem sentido pra mim, entendeu, chat? Foi algo realmente real, uma vivência real. Isso eu tô falando de mim, uma vivência real. Então, mesmo se o jogo é legendado, eu aconselho você tentar prestar atenção na história, curtir o jogo de leve, entendeu? Se é chato para você jogar muitas horas, joga 2 horinhas, no outro dia mais 2, ou joga 2 agora, 2 à noite, se tiver tempo. Mas tenta entender a história. A sensação, na minha opinião, é outra, entendeu? E por um tempo, eu nem lembro o nome, que ele... É muito ruim você zerar um jogo e falar, zerei. Aí você fala assim, caraca, mas eu zerei o jogo, mas... Qual que foi a história? Qual que foi? Tipo assim... Não sei, zerei. E é isso. E queria muito platinar a franquia Assassin's Creed. E eu, como um grande fã de Assassin's Creed, eu queria muito ver o que ele ia achar da franquia quando ele jogasse pela primeira Assassin's Creed me lembra Príncipe da Pérsia, quem lembra aí? vez. E aí, velho, o cara, ele focava em fazer os troféus, ele ficava vendo os guias na internet antes de abrir o jogo, e quando tinha uma cutscene, por exemplo, da história, ele pegava o celular e ficava vendo a próximo troféu que ele ia pegar. E isso me deixou muito puto, velho. Então imagina um amigo meu, Lima, beijo Lima, que ama Kingdom Hearts, e ele quer muito saber o que eu vou achar do jogo, e aí toda vez que eu começasse o jogo, eu já pesquisasse na internet o guia de platina pra ter medo de perder algum, e aí quando aparecesse, sei lá, vamos dizer que tivesse algum tipo de escolha no jogo, eu deixaria de fazer uma escolha que era o que eu achasse que fosse melhor, e eu iria numa escolha que é o que levasse pra platina, entende? Ou, pelo amor de Deus, nunca farei isso na minha vida, mas deixar de prestar atenção na cutscene do jogo pra ver mais troféus. Teve outro cara também que platinou Persona 5 pulando todos os diálogos só pra ter a platina. Eu acho que a melhor frase pra esse tipo de caso é: você não jogou o jogo, você platinou o jogo. Por muito tempo, você dizer que você platinou um jogo era um bom argumento pra você mostrar que você fez tudo que aquele jogo podia entregar, e você meio que tinha local de fala pra dizer o que você achou desse jogo. Não é à toa que eu platino um jogo antes de fazer uma review aqui no Reboot, porque eu sinto que eu tenho mais segurança pra falar das coisas do jogo, se é que eu fiz tudo que ele podia entregar. Mas essa galera meio maníaca, principalmente esse exemplo do Persona 5, esse argumento começa a ir pro ralo, tá ligado? O que adianta você mostrar um print de que você platinou o jogo se você só deu atenção pros troféus e cagou pro resto? Esse é um lado muito frio e sombrio das platinas. É muito bom no início, mas pra você decair disso é muito fácil. E eu quase cheguei nesse nível, e como eu amo muito esse mundo dos jogos, eu decidi parar. Hoje em dia eu não ligo de ter o meu perfil com jogos não platinados, eu curto a campanha, e se aquele jogo for bom e me der vontade, aí eu faço alguns extras e platino algum jogo que tá sendo muito divertido e eu queira passar mais tempo nele, ou de novo, fazer algumas reviews do canal. Alan Wake 2, inclusive, é a única review minha que eu não platinei o jogo pra fazer, e mesmo assim foi um vídeo de 43 minutos, porque eu apreciei aquele jogo, eu vi os mínimos detalhes, mesmo que eu não tenha feito todos os troféus. É capaz de eu ter absorvido mais que uma pessoa que focou em fazer todos os troféus. Algo também que é recomendado, você jogar um jogo, focar na campanha dele, e assim que você terminar,
você fala, tá, gostei desse jogo, acho que eu vou platinar ele. Mas aí você pensa, pô, Isso tem mesmo. troféus perdíveis que é melhor você olhar antes, porque se você perde, você tem que fazer o jogo. Você tem que focar sempre na experiência, chat, na sensação, tá ligado? Na emoção daqui, ó. Entendeu? É igual a vida. Se você tá num serviço que não tá te fazendo um bem, não tá legal, tá te deixando mal emocionalmente, seja pra vocês que é adolescente, numa escola, não tá te amigos, tudo no geral. Você tem que tomar um rumo diferente, tá ligado? O jogo é a mesma coisa, se não te tá dando essa sensação gostosa, essa experiência boa do jogo, gira o disco. Entendeu? Gira o disco. É lógico que a gente tem que forçar um pouquinho ali, porque é igual série, né? Você vê um episódio, é ruim, aí não, né? Tem que dar uma focada nesse chat. Umas 3 vezes, joga uns 2, 3 dias, uma semana, vê que aí você vai ver se realmente aquilo vai trazer a sensação que você quer, né? Até porque que a maioria dos jogos hoje é comprado, né? E eu acho também que as escolhas de comprar jogo é muito importante. Eu sei que muita gente não gosta de, tipo, não gosta de ver review, ver outras pessoas jogando, pra quando for jogar ter aquela experiência. Mas eu acho da hora, tipo assim, você ver a opinião das pessoas, entendeu? Apesar que a sua experiência e seu gosto pode ser diferente da outra pessoa em si. Mas é bom ali você ter um feedback ou ver o trailer do jogo pra ver se realmente é seu estilo de gameplay, tá ligado? Inteiro de novo. Cara, não vale a pena. De verdade. Você começar um jogo já pensando na platina, você vê se tem algum troféu perdível, você vai entrar naquele jogo com outros olhos, tá ligado? Você vai ficar atento a esse fato em vez de curtir o universo que veio te entregar. Então, assim, eu acho que é algo que tem que ser híbrido, saber se policiar com essa parada de platina. E claro, cada um tem a sua vida, cada um faz da forma como preferir. Mas eu quero que todo mundo veja jogos com a mesma profundidade e amor que eu vejo. E eu acho que virar um 100% platinas te faz perder isso. Enfim, obrigado aos membros que estão passando aqui na tela, desde os maravilhosos level 1 até os level 3, todo o apoio que vocês dão é incrível. E é sempre bom lembrar que agora a gente tá fazendo 2 vídeos por semana, então se você não viu o vídeo do Okashi da quinta-feira, tá aqui. E também tem o vídeo do remake do primeiro vídeo que saiu no dia 1 de janeiro, que também tá aqui. E se você não é inscrito, por favor se inscreve, a gente vai tentar pegar 100 mil inscritos esse ano. E a única platina que eu apoio Deus são as quiser, pessoas eu que falam também, que irmão. platinam o canal e veem todos os vídeos. Esse merece. Valeu. Família, é isso. Deixa seu like, compartilha, tamo junto. Você que gosta de platinar jogo, teve a mesma sensação, parou de platinar jogo, comenta aí. Ou você que, mesmo assim, continua platinando, não teve essa sensação que ele falou no vídeo aí, comenta aí também, tamo junto. Deixa seu like, compartilha. E é isso, tá? Valeu.